Olá, aposentadoria por invalidez, BPC, as pessoas com deficiência que recebem benefício de prestação continuada, o auxílio doença, é terrível, tá? Por isso que eu sempre falo, quem está no INSS recebendo algum benefício, não que receber pensão por morte, salário maternidade, esses outros benefícios, também não tenham aí critérios, tá? E podem acontecer surpresas, mas a incapacidade, ela é alvo devido às perícias, né, que são presenciais, e essas revisões intensificadas. Agora, então, a continuidade desse chamado pente fino, que diversas pessoas, nós temos exemplo aí do ano passado, que perderam seus benefícios, né, devido a essas revisões. Antigamente eram concedidos esses benefícios com mais facilidade, não que era simples, que o INSS distribuía de graça benefício, não, mas você tinha que apresentar um laudo, passar pela perícia, se no laudo tivesse lá o seu nome, tivesse atualizado próxima à data da perícia, o CID da doença, carimbo e assinatura do médico, você tinha uma possibilidade de conseguir. Hoje não, hoje mudou tudo. E cada ano que está passando, está apertando cada vez mais. E essa política de revisão, segundo o INSS, é para identificar benefícios pagos indevidamente. Mas é só para identificar de segurados que recebem benefício pago indevidamente. E aqueles benefícios, né, que são descontados, né, de pouquinho em pouquinho, todo mês, sem autorização desses segurados, desses aposentados e pensionistas. Não tem que ter também uma fiscalização em cima desses caras? Como é que será que funciona isso? Será que é só o coitado que pagou a vida inteira, desde o primeiro salário, que tem que passar por revisão, que tem que ter justiça, que tem que ter... E esses outros caras, não acontece nada? Inclusive o chefão lá de todos, que está no ministério, não perdeu nem outro emprego. Sabe quanto ganha um cara daquele por mês? É que quem vai mandar embora tem o rabo preso, tá? É aquele negócio, né? É o que eu falei já em outros vídeos. Com que moral o INSS hoje pode falar de pente fino? Tem muita gente que está colocando nos comentários para mim aí que não vai ter pente fino esse ano. Eles estão aí colocando um novo presidente do INSS no lugar do Larápio lá que saiu. Vamos ver o que vai dar, porque aqui no Brasil é terrível. Sai uma mercadoria para entrar uma outra mercadoria. Vocês sabem muito bem como é que é. Principalmente essa raça que está governando o país. Tira uma porcaria e põe outra porcaria no lugar. Às vezes a porcaria que vem ainda é pior do que a anterior. Mas... Agora veja bem, benefícios de incapacidades revistos, como transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, ansiedade generalizada. A dificuldade de comprovação dessas doenças muitas vezes leva os peritos a concluírem pela aptidão desse segurado para retornar ao trabalho, mesmo quando há evidência clínica e tratamento contínuo. Por quê? Porque só olha a aparência, está coradinho, é aquela história do coradinho, né? A subjetividade na avaliação dos sintomas, a resistência em reconhecer a gravidade desses quadros, contribuem para a alta e grandes cortes aí indevidos, abruptos. Não é à toa que a justiça... Pessoal, doenças músculo-esqueléticas. Gente, não me pergunta de doença aqui, que eu não sou médico, tá? Eu sempre falo. Tem gente, eu tenho a doença tal, se dá direito ao benefício. Eu gostaria de ter esse conhecimento para trazer para vocês, mas eu não sou médico. Hérnia de disco, lombalgia crônica, olha lá, tendinites, também configuram entre os benefícios mais cancelados. E aí, você que é portador de tudo isso? Eu, graças a Deus, eu não tenho isso, mas eu imagino o sufoco que vocês passam. Essa lombalgia crônica, eu não sei se é igual àquela fibromialgia, esse músculo esquelético também, eu não sei o que é, mas com certeza são doenças terríveis. São doenças terríveis. E outra, você já está fisicamente doente, quando vem uma convocação no pente fino, você já fica doente emocionalmente, porque abala qualquer um. Ainda mais aquelas pessoas que não tem ninguém trabalhando dentro de casa, que estão dependendo do benefício para sustentar a família, e aí chega uma carta de convocação que põe em risco essa fortuna que é paga, né, para esse coitado desse segurado, e ainda coloca em risco toda uma família. Por quê? Você não deveria se sentir inseguro se o INSS agisse com justiça. Você fala, não, eu tenho uma doença crônica, eu tenho toda a documentação, eu tenho laudo, eu tenho comprovante, eu faço tratamento, não tenho por que temer. Porque eu vou encontrar um médico responsável, um médico atencioso, um médico que vai me verificar, ele vai diagnosticar que eu sou uma pessoa doente e eu vou continuar recebendo benefício. É assim que todo segurado deveria se sentir. Mas não. Hoje o negócio é o seguinte, chegou uma carta de convocação
Tem gente que já começa a rezar aí para tudo que é santo, não falando das religiões, né? Mas tem gente que vai para tudo. O evangélico já vai para a igreja evangélica, o católico já vai fazer promessa para o santo não sei o quê, o outro vai fazer batuque em terreiro, já todo mundo começa a apelar. E era uma coisa que deveria ser tranquila. Por quê? Porque é um direito seu. Porque você pagou, não é de graça. Você, para ter um benefício de incapacidade no INSS, tirando o BPC deficiente, né? Mas o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, você tem que ter qualidade de segurado. O que é isso? Você está pagando o INSS no momento do acidente, da doença. Você tem que ter carência, que é exclusa em alguns casos, mas são 12 meses de contribuição. Então, o que é isso? Que falta de respeito é essa? E ainda mais sabendo de roubalheira, que moral que esses caras têm para chegar e achar que alguém é fraudador, que alguém está querendo enganar? Que moral esses caras têm? Embora causem dores intensas, né, e limitações significativas à capacidade para o trabalho, essas condições são frequentemente consideradas passíveis de reabilitação. Ainda assim caminha para a reabilitação, esse segurado ainda vai continuar recebendo o benefício, né? Mas tem muitos casos que os peritos agem com maldade mesmo, pessoal. Olha, é gente sem coração mesmo. Bom, basta você ir nos hospitais públicos, né? O que não falta é vídeo aqui. Os caras lá, gente morrendo nessas UPAs aí, na sala, na parte de espera para ser atendido, e os médicos lá dormindo, jogando videogame, assistindo o vídeo do YouTube, no celular, e gente morrendo de dor. Quer dizer, olha o tipo de pessoas que estão se formando aí na medicina. Aqueles médicos antigos que eram chamados de madrugada, a gente via até em filmes, isso era verdade mesmo. Aquelas pessoas que se formavam em medicina por amor à medicina, por amor em salvar vidas. Hoje esses caras eles se formam pensando no dinheiro. E outra, quantas universidades que não têm condições nenhuma? Isso não sou eu que falo, são especialistas distribuindo diploma de medicina. O cara só sabe receitar dipirona, a única coisa. E esses caras muitas vezes sempre prestam concurso e viram aí peritos do INSS. Ué, e aí? E aí você chega na frente de um cara desse, é assim que ele te trata. Por quê? Porque ele não tem respeito nem por ele mesmo, ele vai ter respeito pelos outros. Em muitos casos, olha lá, os peritos entendem que pode ser reinserida essa pessoa no mercado de trabalho e acabou. E no INSS, a última palavra é do perito. Doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia. Quanta gente não me relata essa fibromialgia? Eu não sei o que é isso. Eu não sei quais são os sintomas. Mas pela quantidade de relatos que tem aqui no canal, deve ser uma coisa terrível. E eu sinto muito, viu, pessoal, de ter que falar desse assunto, sabe? Peço a Deus aí que leve alívio para vocês, que vocês possam se recuperar, sabe? O que depender de conhecimento do INSS para vocês conseguirem alguma coisa, eu posso fazer. Agora, com relação à doença, é só pedir nas minhas orações que todos vocês aí melhorem, tá? Isso tem sido duramente essas pessoas afetadas nessas revisões. Esse pessoal do lúpus, do artrite, de fibromialgia. Essas enfermidades, elas são caracterizadas por períodos de remissão e surtos, o que torna a avaliação da incapacidade um desafio. O que eu entendi é que uma hora fica grave e uma hora alivia. Eu acho que é isso, tá? E já pensou? Você tem a perícia no dia que que a doença está estabilizada? Aí o perito, não tem nada. O cara já não tem boa vontade de exercer a profissão. E ainda você chega normal ali praticamente, porque se você olha fisicamente não aparece. Mesmo com laudos de especialista histórico de agravamento, muitos segurados perdem o benefício por não apresentarem sinais clínicos evidentes no momento da perícia. É o que eu acabei de falar. A aposentadoria por invalidez, né, o atual benefício de incapacidade permanente, também é alvo de revisões. Em muitos casos, segurados há anos que estão afastados do mercado de trabalho, são convocados para perícia. Quando não conseguem apresentar documentação atualizada ou exames recentes, correm o risco de perder o benefício, mesmo com histórico de incapacidade prolongada. É claro que tem a lei 13.846, aposentados por invalidez com mais de 60 anos, que tem 55 anos ou mais e que recebem o benefício há mais de 15 anos. E portadores de HIV não podem perder o benefício por revisões de incapacidade. Anota até o número da lei aí, se caso acontecer com você. Pacientes com sequela de AVC, acidente vascular cerebral, traumas ortopédicos severos, amputações,
fraturas complexas, têm enfrentado cortes. Olha aí, pessoal. Especialmente quando demonstram alguma mobilidade. O entendimento da perícia é que a adaptação ela pode permitir o retorno ao trabalho, ignorando muitas vezes as limitações funcionais, reais e a ausência de qualificação profissional para novas atividades. Essas revisões têm impactado, sabe, pessoas com doenças cardíacas, com insuficiência cardíaca, arritmia grave, cardiomiopatia. Eu falo, tá no roteiro que eu preparei no vídeo aqui, mas até, é difícil até para falar o nome, né, dessas doenças. Mesmo quando o paciente permanece em uso contínuo de medicação com restrição médica, há casos em que o benefício foi cortado por uma suposta melhora. Os semideuses lá do INSS, eles não olham na cara, eles não examinam, eles não ouvem o que o segurado tem para falar e corta o benefício. Ele coloca lá um motivo qualquer, coradinho. Ah não tem problema cardíaco nada, está coradinho, a pele está boa, né? Não é assim? A ausência de laudo detalhado, pessoal, quando eu falo de documentação, tem segurado que vacila também, né? Eu não quero ser um cara que pega no pé, porque não é o meu papel, mas, tem gente aí que me assiste aqui e dá umas vaciladas também, pessoal. Eu deixo claro como é que funciona o INSS aqui. Você tem que aproveitar. Não adianta você assistir o meu vídeo, ganhar conhecimento e na hora ir lá e dar uma mancada dessa. Não levar toda a documentação. Pelo menos o básico para comprovar a sua incapacidade, você tem que levar. E tem que levar atualizado. Não pode essas mancadas chegar atrasado. Outro dia, mais que eu falo, não falta na perícia, não chega atrasado. O cara tem a coragem de me colocar um comentário aqui no canal. Ah, eu não consegui chegar na hora, e agora? O que eu faço? O que eu ia responder para esse inscrito? É que eu sou um cara educado e eu tenho que entender. Mas veja bem, por mais que eu avise, tem gente que não tem vídeos, quem está assistindo sempre, eu falo, se você é daquelas pessoas que não consegue chegar no horário em lugar nenhum, vai dormir na porta do INSS, eu não estou brincando. Encosta o carro lá, vai com alguém, deita o banco do carro, dorme. Mesmo que vá acordar com dor nas costas, tudo arrebentado, mas pelo menos você não perde a hora. Não pode dessas vaciladas, gente. É fatal. Eu estou com toda a documentação em ordem e tal, e chega atrasado na perícia. Não adiantou nada estar com a documentação em ordem. Outro ponto sensível é o tempo reduzido. Né? Além de tudo, o INSS anda reduzindo o tempo de concessão de benefício para segurados, principalmente de auxílio-doença. E aquela briga, né? Porque a pessoa tem que ficar renovando documentação. E chega a convocação, a cada 2, 3 meses tem que retornar lá. E outra coisa, você tem que demonstrar para o perito que você está fazendo alguma fisioterapia, que você está fazendo algum tratamento, que você está fazendo alguma coisa para ele te dar mais tempo. Porque se ele perguntar para você está fazendo algum tratamento? Não. Você está fazendo? Não. Você só está recebendo benefício, eles cortam o benefício, viu? E nessas condições, mesmo você estando impossibilitado, não tem conversa não. Pessoal, INSS não é para amadores, com INSS não se brinca. Eu estou sempre falando aqui, estou sempre alertando. Tem muita gente aqui que já aproveitou o que eu falo e conseguiu reverter situações. Sabe, graças a Deus, né, que a gente pode ajudar. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá? Não é fácil não. Eu sei que dá vontade de chutar o balde, dá vontade. Eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Eu também fico irritado às vezes de falar aqui o que está acontecendo. Imagina eu de frente com o perito lá. E ainda eu não sou pequenininho, viu, pessoal? Aí na câmera eu já pareço grandinho, mas pessoalmente eu sou grandinho, viu? Eu sou pesadão e sou alto. Chegar na frente do perito assim com aquela cara de Freddy Krueger, eu quero ver se ele se mete a besta. Muitas vezes, pessoal, a escolaridade também é baixa e sem acesso pleno a informações. Esses segurados, eles têm dificuldade para reunir documentação. E a consequência disso é o perito lá achar uma oportunidade para fazer o que eles gostam. Parece que o cara tem prazer. Esses psicopatas, a gente tá vendo psicopatas hoje governando o país, na justiça. Esses caras adoram fazer maldade. É gente com 70 anos de idade morrendo em cadeia porque estava lá no local errado. É gente com batom na mão, tomando 14 anos de prisão e 30 milhões de multa. E traficante de droga saindo na audiência de custódia. São psicopatas, pessoal. Psicopata, ele adora ver o mal, o sofrimento, a dor no próximo. Sabe? Fazer o quê? E o pior é que tem gente que aplaude. Gente aqui que está me assistindo aqui no canal. Você aí, ó, boca aberta. Que acredita nesse papinho de cerveja de picanha.
Tá gostando de tudo que está acontecendo? Tá reclamando da aposentadoria aí? É mesmo, descontado? Você merece. Você não votou nessa raça aí? Você merece. É aquilo. Quem colhe, quem planta, colhe, meu amigo. O problema é quem não plantou e está colhendo. Né? Eu não tenho essa culpa, esse peso nas costas, que eu não coloquei essa raça aí. Agora você que pôs a raça e está aí se ferrando, está colhendo o que você plantou, né? Acreditar em historinha. Vê se fica esperto. Já falei, cabeça não é para ter cabelo, cabeça tem cérebro dentro. Tem que colocar o cérebro para funcionar. Oh, meu Deus. Isso eu estou falando com uma meia dúzia aí, viu, pessoal? E ainda me enche o saco aqui nos comentários ainda. Ainda são mal educados ainda. Bom, a ausência de critério padronizado entre os peritos do INSS também contribui para decisões contraditórias. Dois segurados, por exemplo, com doenças semelhantes, podem ter um desfecho completamente diferente das perícias. Um pode ter a concessão e o outro a negativa, tendo praticamente o mesmo problema. Por quê? Porque não tem um padrão. Ali você entra. Se você der sorte de pegar um perito que teve um dia bom, teve uma noite boa, de muito love, ele está vendo passarinho azul, pode ser que você tenha mais chance. Agora, se for aquele que está em greve em casa, está sem dinheiro, a comadre pegou no pé, ou o compadre pegou no pé, o cara chega revoltado, ou a dona chega revoltada para trabalhar, e ela quer descontar todo o sofrimento dela em cima dos outros, pronto. É a festa. Não, para todo mundo. E vocês acham que eu estou brincando com relação a isso? Que isso não acontece? Acontece e muito, pessoal. O cara mistura a vida dele pessoal no profissional para destruir a vida dos outros. E sente prazer nisso. Muitos especialistas estão defendendo que as perícias elas não sejam só com o perito. Que ela seja multidisciplinar, que tenha psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, que seria uma abordagem mais justa, realista, não é? Deveria ter uma sala com a mesa, com todos esses daí sentados e avaliando as pessoas que entram. Agora você entra lá, o bonitão lá, ou a bonitona que se acha, não tem crachá, não tem identificação, não sabe nem se é médico, não tem câmera na sala, não pode entrar com celular, não pode entrar com sacola, não pode entrar com acompanhante, não pode não sei o quê. Para entrar no INSS você já tem que passar naqueles detector de metal, como se fosse tudo bandido. Quer dizer, e aí? Aí o bacana do nada, só ele, é tipo um lugar aí, tem um plenário, mas é um só que decide, só o imperador que decide. É igualzinho, aí tem um monte de gente, mas é o bonitão lá, ou a bonitona, que dá a canetada final. E a gente nem médico sabe se é, e aí? Então, meu amigo e minha amiga, eu sei que isso é revoltante. O que nós estamos vendo, essa roubalheira, o buraco é muito mais fundo. Tá? É muito mais fundo. E o que a gente pode fazer? Eu passo para vocês aqui, é se proteger. De que maneira? Que eu falei, documentação, não chegar atrasado, estar sempre antenado, atualizado com tudo que está acontecendo. É você que se beneficia com isso. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez aqui no canal, não esquenta a cabeça comigo não, viu, pessoal? De vez em quando eu sorto a língua mesmo. Porque não dá para segurar, eu também tenho sentimentos, né? E eu estou vendo as coisas, eu não sou cego. Eu estou vendo o que está acontecendo. E eu tenho empatia, eu sei o que vocês sofrem. Tanto é que eu vejo comentários aqui. Imagina, eu fico aqui colocando vídeo e mexendo, e vendo, pesquisando, fazendo roteiro. Isso tudo entra na minha vida. O meu dia às vezes está terrível. Tem noites aí que eu vou dormir com a cabeça explodindo. Por quê? Exatamente por isso. É muita, sabe? É muita coisa negativa. E não é culpa de vocês. Mas é tudo que nós estamos vivendo na situação de hoje. Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que dê paz, se é possível ter paz. Você que está sentindo dores, você que está numa situação difícil, que a tua doença está te afetando demais. Peça a Deus, sabe, força para passar. Porque muitas vezes, meu amigo, minha amiga, a gente passa por dificuldades e essas dificuldades são alavancas na nossa vida. Depois de uma tempestade, sempre tem um novo amanhecer, sabe? Então, vamos ter esperança, pessoal. Tenha esperança, faça suas preces. Seja você da religião que for, do jeito que for. Deus é um só. Vai, conversa com Deus. Não precisa ir para dentro de igreja, para dentro de templo, para dentro de nada. Deus está dentro de cada um de nós, sabe? Então, conversa com Deus, expõe as suas dores. Peça ajuda, tá?
Como sempre, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.